então a segunda aula de instalações elétricas. Os objetivos dessa aula é conhecer as diferenças entre potência aparente, potência ativa e potência reativa. A gente vai aprender a prever os pontos mínimos de iluminação. A gente vai aprender a carga necessária para atender esses pontos de iluminação. A gente também vai aprender a prever os pontos de tomada, bem como as respectivas cargas, né, para atender tais pontos. E depois a gente vai calcular a carga total que essa residência, né, no caso eu vou apresentar uma planta de uma residência, né, uma planta fictícia, e a gente vai prever a carga total necessária para essa residência. Bom, antes de começar, a gente precisa aprender o que é potência e qual a sua unidade de medida. Na aula anterior, a gente viu que potência está relacionada à capacidade que determinado equipamento tem de realizar trabalho. Eu dei o exemplo de um ventilador potente e um ventilador pouco potente. O ventilador mais potente tem maior capacidade de realizar trabalho. Mas como que a gente calcula então a potência? Para calcular a potência, a gente simplesmente multiplica a tensão pela corrente. Então, tensão vezes corrente dá origem à potência. Tá, mas e qual é a unidade de medida da potência? A unidade de medida, basta observar qual é a unidade de tensão, volt, qual é a unidade de corrente, ampere. Então, a potência vai ter a unidade igual a volt-ampere. Então, repetindo, a unidade de medida da potência é volt-ampere. Bom, então, para que se tenha potência elétrica, é necessário ter tensão elétrica e corrente elétrica. Bom, essa potência que a gente obtém multiplicando a tensão pela corrente tem o nome de potência aparente. Então, existem, além da potência aparente, outros tipos de potência que a gente vai vendo no decorrer da aula. Então, os tipos de potência que existem, né? Ou melhor, a potência aparente que a gente acabou de ver, ela possui duas parcelas, a potência ativa e a potência reativa. Então, repetindo, a potência aparente, ela é composta por duas parcelas, a parcela de potência ativa e a parcela de potência reativa. Bom, qual é a diferença entre potência ativa e potência reativa? A potência ativa é uma parte da potência aparente que vai ser transformada em trabalho de fato, que é o caso da potência mecânica. Então a gente tem como exemplo que parte da potência aparente se transforma em potência ativa, fazendo girar um motor de um liquidificador ou mesmo um motor de portão ou o que quer que seja. Bom, a parte da potência aparente que faz aquecer a água do chuveiro ou uma torradeira, faz funcionar uma torradeira, também é uma potência ativa. Então a potência ativa ela também pode ser uma potência térmica. E aquela parcela da potência aparente que se transforma em luminosidade é a potência luminosa. Então a gente pode falar que a parcela da potência aparente que de fato fazem as coisas funcionarem, que faz o motor girar, que faz a resistência do chuveiro ficar aquecida, que faz a lâmpada acender, essa parcela é denominada de potência ativa, tá? E essa potência ativa, ela possui uma unidade de medida diferente. A unidade de medida da potência ativa é o watt, tá? Então, a unidade de potência, a unidade de medida da potência aparente é o volt-ampere. A unidade de potência da potência ativa é o watt. Tá,
Mas e a potência reativa, né? O que é a potência reativa? A potência reativa é aquela parte da potência aparente que ela é transformada num campo magnético, tá? Então, ela é usada para criar um campo magnético. E quais os exemplos de equipamentos que necessitam de um campo magnético? Os transformadores, né, os reatores e os motores. Então, para que esses equipamentos funcionem, é necessário da potência reativa. E a unidade de potência reativa é o volt-ampere reativo, o VAR. Bom, existe uma relação entre potência ativa e potência reativa. A essa relação a gente dá o nome de fator de potência, tá? Então a gente precisa conhecer o fator de potência para que a gente possa realizar os cálculos de carga da nossa residência da forma adequada, tá? Então, a gente sabe que uma parcela da potência aparente ela vai se transformar em potência ativa e a outra parte vai se transformar em potência reativa. O percentual, tá, de potência ativa em relação à reativa, a gente chama de fator de potência. Então, nada mais é do que fator de potência, então, nada mais é do que a potência ativa dividido pela potência reativa. Bom, a gente vai utilizar alguns valores de fator de potência pré-determinados, tá? Então, se, por exemplo, quando eu estiver levantando a potência de iluminação, eu vou utilizar o fator de potência igual a 1, tá? Bom, se for o caso de potência de tomada de uso geral, eu vou utilizar o fator de 0,8. Ou seja, para que eu descubra o valor da potência que eu vou destinar para as tomadas, eu preciso usar o fator de potência. Se você não entendeu isso, fique tranquilo que a gente vai retomar esse assunto através de um exemplo. Considere que eu levantei a potência de iluminação, né, no caso a potência aparente, e eu quero descobrir a potência ativa, tá? Que eu vou utilizar nessa residência. Então eu simplesmente multiplico por 1. Então, no caso de fator de potência a ser aplicado em potência de iluminação, é o 1. Ou, no caso, a potência aparente ela vai ser igual à potência ativa. Mas para o caso de tomadas de uso geral, eu faço primeiro o levantamento da potência aparente, tá? Que a gente vai aprender no decorrer da aula como se calcula o valor da potência aparente. Eu vou aplicar um fator de potência igual a 0,8. E o resultado dessa multiplicação é a potência ativa, tá? Por causa das tomadas de uso geral. Então, eu tenho uma observação aqui que quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda a potência aparente ela é transformada em potência ativa, tá? Então, um exemplo, né? Isso só acontece em chuveiro, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes e fogão elétrico, beleza? Então, repetindo. Então, por caso de potência, por caso de iluminação, eu vou aplicar o fator de potência igual a 1. Por caso de tomada de uso geral, eu vou aplicar o fator de potência igual a 0,8. Se isso não ficou muito claro, continua no decorrer da aula, a gente vai resolver um exemplo prático e quanto mais vocês verem esse assunto, mais ele vai ficando mais claro, mais ele vai ficando claro. Bom,
Então, a gente vai continuar a aula aprendendo como se determina a carga, tá? Como se determina a potência que a gente vai utilizar na residência, ou melhor, como se determina, como se descobre qual é a potência total daquela residência, né? Então, o primeiro passo é descobrir, né, os pontos de tomada e os pontos de iluminação. E a partir dos pontos de tomada e os pontos de iluminação é que a gente descobre a carga, né, que a gente faz a previsão da carga. Então, existe uma norma, né, que disciplina o levantamento das potências, que é a NBS 5410. Então, a gente vai utilizar como exemplo essa planta, tá? Então, com base nessa planta, a gente vai levantar os pontos de iluminação e os pontos de tomada. Bom, começando então pelos pontos de iluminação, a NBR 5410 diz o seguinte, que todo cômodo deve prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandados por um interruptor de parede. Então, cada cômodo tem que ter o quê? Um ponto de luz e um interruptor. Todo cômodo, no mínimo, tem que ter um ponto de luz. Então, uma observação importante, tá? É que, no caso de box, as arandelas, elas têm que estar 60 centímetros longe, tá? Do limite do box. Então, aqui, ó, eu tenho essa plantinha. Então, com o que a gente acabou de aprender agora, então eu tenho vários cômodos. Eu sei que em cada cômodo desse, eu vou... Opa! Deixa eu... Bom, então eu sei que em cada cômodo desse eu vou ter um ponto de iluminação. Então eu vou ter um ponto aqui, tá? Eu vou ter um ponto aqui, eu vou ter um ponto aqui no corredor, eu vou ter um ponto aqui no corredor, eu vou ter um ponto no dormitório, eu vou ter um ponto de iluminação na sala, tá? Então, basicamente, isso que a norma diz. A norma diz que em cada cômodo eu tenho que ter um ponto de iluminação, no mínimo. Bom, então a gente vai ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Então a gente já determinou a quantidade total de pontos de iluminação. Bom, agora o que a gente precisa fazer é determinar a potência aparente, né? Então quanto de carga que eu vou precisar destinar para acender todas essas lâmpadas? Então, essa potência ela vai depender da área, tá? Da área do cômodo. Então, a gente vai voltar nessa planta e eu sei que a área do cômodo ela vai importar, ela é importante. Então, eu tenho que calcular a área de todos os cômodos. Então, a área desse dormitório 1 ela vai ser 3,40, tá? Por 3,25. A área da sala ela é 3,25 por 3,5. Então, eu vou calcular a área de todos os cômodos. A área da copa é 3,5 por 3,10. O banheiro ele é 2,30 por 1,80. Então, eu recomendo que vocês vão calculando aí. O dormitório 2 ele é 3,15 por 3,40. Então, e assim sucessivamente, né? Eu vou calcular a área de serviço da cozinha. Eu recomendo agora que vocês calculem todas essas áreas, né? Eu já tenho elas calculadas aqui, mais para frente eu vou mostrar, mas para vocês eu recomendo que montem uma tabela, tá? Uma tabela numa folha aí, ou até mesmo no Excel, para quem souber utilizar o Excel, e vocês coloquem uma coluna, o nome do cômodo, e logo na frente vocês coloquem a área,
tá? Então, vocês vão colocar, por exemplo, no dormitório 1, vocês vão colocar aqui dormitório 1 e vão colocar o valor da área. Vão colocar aqui sala, nessa tabela, e vão colocar o valor da área da sala, tá? Então, vocês vão calcular todas as áreas, inclusive do corredor. O corredor, ele não está cotado, mas eu tenho as medidas dele. Nos slides seguintes eu mostro, tá? Então, repetindo, para a gente calcular a potência de iluminação, é necessário calcular a área de todos os cômodos e organizar isso em forma de tabela, no Excel ou no papel mesmo. Então, essa tabela ela tem que conter o nome do cômodo e a área. Bom, e agora? A partir do levantamento de área, eu vou observar o seguinte. Se o cômodo ele tiver área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a potência que eu vou destinar para aquele ponto de iluminação é o mínimo 100 volt-ampere, beleza? Então, calculei a área, então, por exemplo, a área do banheiro. Então, a área do banheiro tem menos que 6 metros quadrados. Então, para esse caso, eu vou destinar 100 volt-ampere para aquele cômodo. Então, agora eu peço que vocês acrescentem mais uma coluna na tabela de vocês. Então, a primeira coluna é o nome do cômodo, a segunda coluna é a área do cômodo e a terceira coluna é a potência aparente. Então, todos os cômodos que possuírem área menor que 6 metros quadrados, vocês coloquem 100 volt-ampere na terceira coluna. Tá, mas e para o caso dos cômodos que possuem área maior que 6 metros quadrados? Bom, para esse caso, eu vou atribuir 60 volt-ampere, tá? Para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, por exemplo, para o caso de um cômodo com 10 metros quadrados, então, para os 6 primeiros metros quadrados, eu atribuo 100. Bom, de 6 até chegar no 10, eu tenho 4 metros quadrados inteiros. Então, nesse caso, eu atribuo 60 volt-ampere. Um cômodo de 10 metros quadrados, eu vou destinar 160 volt-ampere como potência de iluminação. Uma observação importante é que essa norma que a gente está se baseando, ela foi elaborada numa época em que não existia iluminação LED. Então, ela foi pensada, essa carga ela é bem alta, considerando a iluminação LED, mas é o que está na norma, tá? Então, se vocês forem pensar uma residência para LED, esses valores eles podem ser diminuídos, ok? Mas não tem problema nenhum seguir a norma. Então, o que acontece é que a sua casa ela vai ter uma potência maior do que de fato possivelmente será utilizado. Bom, então a tabela de vocês ela tem que ter 3 colunas, tá? Então a primeira coluna é o cômodo, né? Então a sala, depois a área, né? Multiplicação das duas dimensões e depois a potência de iluminação. Então aqui a gente tem a área de 9,91. Então 9,91 tem 6 metros quadrados. Então 6 metros quadrados eu chego em 100 volt-ampere. Não formou 4 metros quadrados completos. Então, para o caso da sala, somente 100 volt-ampere. Bom, na copa eu tenho 9,45 de metros quadrados de área. Então eu atribuo 100 volt-ampere para os 6 primeiros metros quadrados e aqui não formou 4 metros quadrados completos, então somente 100 volt-ampere. Para o caso da cozinha, a gente tem 11
1,43 metros quadrados. Então a gente tem 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. Opa, aqui formou 4 metros quadrados completos. Então eu destino 60 volt-ampere. Bom, para chegar em 11,43 é necessário mais 1,43. 1,43 não forma 4 metros quadrados completos. Então eu ignoro. Então para a cozinha eu vou destinar 160 volt-ampere. Então, para o dormitório, a gente sabe que tem 11, né? 3,25 vezes 3,40 dá 11,05. Então, 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. 4 metros quadrados completos, 60 volt-ampere. 1,05 não formou 4 metros quadrados, então 160 volt-ampere. Bom, esse raciocínio ele é aplicado, né, em todos os cômodos. Formou 4 metros quadrados completos, 60 volt-ampere. Não formou nada. E aqui o banheiro ele tem menos que 6 metros quadrados, então eu destino 100 volt-ampere. Bom, aqui a gente tem os mesmos cálculos para a área de serviço e para o hall. É interessante também deixar um ponto, eu esqueci de colocar na hora que eu mostrei a planta, mas é bom deixar um ponto para a área externa, tá? E atribuir 100 volt-ampere para esse ponto. Tá? No caso, uma iluminação para a parte externa da residência. Bom, agora a gente precisa estabelecer as tomadas, né? Os pontos de tomadas. Então a gente começa estabelecendo os pontos mínimos de tomada, tá? Então, então vamos lá. Se o cômodo ele tiver área igual ou inferior a 6 metros quadrados, eu vou colocar no mínimo um ponto de tomada. No mínimo, tá? Bom, para o caso de sala, dormitório e dependências com mais de 6 metros quadrados, eu vou colocar no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro, ou seja, não é mais a área, agora é o perímetro, eu estou falando de tomada. Então, tomada, para cada 5 metros de perímetro, eu vou deixar uma tomada, tá? Ou fração de perímetro. Ou seja, se ultrapassar 5 metros, então, se tiver 5,1, esse 0,1 é uma fração, então eu vou colocar mais uma tomada. Então, para o caso de um cômodo com perímetro igual a 5,1, ele vai ter duas tomadas, tá? Uma para o 5 e outra porque passou do 5. Então é importante dizer que essas tomadas elas devem ser espaçadas o mais uniformemente possível, tá? Então, o que a gente está vendo aqui se refere a salas, dormitórios independente da área e cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados. Eu vou aplicar essa regra aqui. Para o caso de cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes, eu vou colocar um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, tá? Ou seja, se eu tiver 3,6 metros, vou colocar duas tomadas. Um para o primeiro 3,5 de perímetro e mais um para o que excedeu, né? Pela fração que excedeu o 3,5. Isso independente da área. Então, é importante observar que em cima da bancada da pia devem ter duas tomadas, tá? Essas tomadas elas podem estar no mesmo ponto ou em pontos separados. Na varanda, eu vou deixar pelo menos um ponto de tomada. E no banheiro, também no mínimo um ponto de tomada perto do lavatório, longe 60 centímetros do box, do limite do box. Então, lembrando que essa quantidade de pontos, né, de tomada são as quantidades mínimas. Então, se eu quiser colocar mais tomadas, não tem problema nenhum.
É inclusive melhor e recomendável que se coloque mais tomadas, mais quantidade de tomadas do que as quantidades mínimas, porque assim se evita a utilização de extensão ou a utilização de benjamins ou aqueles T's que são perigosos e desperdiçam energia. Bom, as tomadas, elas existem duas categorias de tomadas. As tomadas de uso geral, tá? Então, as tomadas de uso geral, elas são utilizadas para ligação de aparelhos móveis ou aparelhos portáteis, né? É o caso de uma enceradeira, de um secador de cabelo, de uma furadeira, de um aspirador de pó. Então essas tomadas, elas não são para coisas fixas, né? Elas são para uso geral. Pode ser que hoje eu utilize uma furadeira, mas amanhã eu utilize um aspirador de pó e assim por diante. Ela não tem uso fixo. Então, o meu cuidado com as tomadas de uso geral, ele precisa ser maior, tá? Então, a previsão de carga para as tomadas de uso geral, elas são maior. O cuidado é maior. Então, essa regra, essas regrinhas que a gente viu para o levantamento de cargas, essas regrinhas elas se referem às tomadas de uso geral, ok? É, então, gente, a gente viu a quantidade de tomada, né? Então, essas regrinhas elas se referem à quantidade de tomadas de uso geral, mas e a potência? Qual é a potência que eu tenho que destinar para tais tomadas, né? No caso de iluminação, era 100 volt-ampere, dependendo da área. Mas e agora, por caso de tomadas de uso geral? Qual é a potência que eu tenho que destinar? Então, existe uma regrinha. Então, no caso de banheiro, cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes, eu vou destinar 600 volt-ampere por ponto de tomada, até 3 tomadas. Se tiver 4 tomadas, então a quarta tomada vou destinar só 100 volt-ampere. Então, repetindo, 600 volt-ampere para as 3 primeiras tomadas, tá? E para o que exceder a 3, eu vou destinar 100 volt-ampere. Então, isso para esses cômodos. Para os demais cômodos, eu vou atribuir somente 100 volt-ampere. Se ficou confuso, não se apavore, porque a gente vai resolver um exemplo e a gente vai retomar esse assunto. Bom, então a gente viu que existe tomada de uso geral, mas também existem as tomadas de uso específico. Então, as tomadas de uso específico são aquelas que vão ser fixas, né? Aquelas que não mudam de lugar, que eu sei que ali, naquela tomada, eu vou sempre utilizar um computador, né? Porque ali vai ter uma bancada do computador, então naquele ponto eu vou utilizar a tomada de uso específico. Então, para essas tomadas de uso específicos, eu já sei qual vai ser a potência ali, porque eu sei quanto um computador consome. Então, exemplos de tomadas de uso específico são televisão, é, aparelho de Blu-ray, aparelho de home theater, aparelho de ar-condicionado. Então, esses aparelhos, eles são fixos. Então, para tais aparelhos, eu destino os pontos de uso específicos. Tá? E qual a potência para essas tomadas, né? Para essas tomadas de uso específico? Para determinar a potência desses aparelhos, eu preciso consultar o manual do aparelho, ou um catálogo de especificação técnica do aparelho. Então, dependendo da potência do aparelho, eu vou demandar a carga para aquele ponto de tomada, tá? Outros exemplos aqui de tomada de uso específico é o chuveiro, a torneira elétrica e a secadora de roupa, tá? Todos esses são exemplos de tomadas de uso específico. Importante, uma observação importante é que aparelhos
destinados ao aquecimento de água, por exemplo, chuveiro, eu não vou utilizar tomada, tá? Então essa ligação ela é direta. O fio ele sai já da tubulação, ele já é ligado direto no aparelho, né? Não tem aquela tomada para tirar e colocar, tá? É uma ligação fixa, da forma que está aqui no desenho. Então, repetindo, então, para estabelecer a potência das tomadas de uso específico, eu vou atribuir a potência do equipamento, né? Então vai depender de qual equipamento eu estou me referindo. Se é uma geladeira, uma televisão, um ar-condicionado. Então eu vou consultar o manual do equipamento, tá? E a partir disso eu vou destinar a potência daquela tomada. Bom, então a gente viu que para se prever a carga de pontos de tomada, a gente primeiro precisa prever a quantidade de tomada, tá? E para prever a quantidade de tomada, eu vou estudar o cômodo, a medida dos cômodos. Então, o que eu vou estudar nos cômodos? Eu vou estudar a área, tá? O perímetro, ou os dois juntos, ou o valor da área e do perímetro em conjunto. Bom, então, voltando para nossa planta, tá? Então eu tenho aqui a primeira coluna com o nome do cômodo, aqui eu tenho a área do cômodo e aqui eu tenho o perímetro. Então, só lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, nesse caso aqui, eu tenho um lado de 3,25, esse outro lado também tem 3,25, então é igual a 3,25 vezes 2, e esse lado ele tem 3,5. Então, esse lado é igual a esse, então é 3,05 vezes 2. Então, o perímetro é igual a 12,6, tá? Então, a regra para o caso de sala é um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro ou fração. O que significa? Significa que eu vou pegar esse 12,6, tá? Formou 5 metros de perímetro? Formou 5 primeiros. Então eu vou destinar uma tomada de uso geral. Formou o segundo, os segundos 5 metros de perímetro? Formou. Então, mais uma tomada de uso geral. Então, até aqui, a gente tem 5 mais 5, 10. Para chegar em 12,6, é necessário mais 2,6. Formou 5 metros? Não, não tem problema. É uma fração, tá? Então, não chegou a 5, mas mesmo assim eu vou destinar mais um ponto, tá? Então, por caso da sala, eu vou ter 3 tomadas de uso geral. Bom, para o caso da copa, então eu venho na copa, calculo o perímetro, que é a soma de todos os lados, eu vou chegar em 12,3. A regra, para o caso de copa, é uma tomada de uso geral a cada 3,5 de perímetro, tá? Então, uma tomada para os primeiros 3,5, outra tomada para o segundo 3,5, outra tomada para o terceiro 3,5 e para chegar em 12,3 falta 1,8. Não formou 3,5, formou 1,8. Não tem problema, vou destinar um ponto mesmo assim. Então, para a nossa copa, eu vou ter que colocar 4 pontos de tomadas de uso geral. A mesma coisa, a cozinha, eu vou fazer o quê? Calcular o perímetro. Calculo o perímetro da cozinha e a regra é a mesma para a sala. Então, uma tomada a cada 3,5 e mais uma tomada para o que exceder, né? Mesmo que não fechar 3,5, eu destino mais uma tomada, tá? Então, eu vou ter 4 pontos de tomada de uso geral na cozinha. Então, no nosso caso, a gente vai destinar 2 tomadas de uso específico, porque eu sei que na cozinha vai ter uma torneira elétrica e vai ter uma geladeira.
Então eu observei o projeto arquitetônico, né? E vi que ali tem um espaço para uma torneira elétrica e uma geladeira. Isso está previsto. Então eu já destino a tomada de uso específico. Bom, o dormitório, a mesma coisa, eu calculo o perímetro e a regra é a regra dos 5 metros, né? Para dormitório. Então eu vou ter 3 tomadas, depois o dormitório 2. E para esses cômodos que a área ela é inferior a 6 metros quadrados, não interessa o perímetro. Então, eu vou destinar um ponto de tomada de uso geral, com exceção para a área de serviço. Então, essa observação ela está errada, ela não devia englobar a área de serviço, porque a área de serviço, por mais que ela tenha menos que 6 metros quadrados, a regra para a área de serviço ela é diferente. Então, vou voltar aqui, tá? Então, para a área de serviço, tá? Independentemente da área, eu vou colocar uma tomada a cada 3,5 ou fração de perímetro, tá? Então, essa tabela, ela possui um erro, tá? Esse erro foi englobar a área de serviço aqui nessa observação. Então, para o caso da área de serviço, eu tenho 5,95. Então, eu deixo uma tomada para os primeiros 3,5 metros, tá? E outra tomada para o que exceder 3,5, tá? Então, não forma 7 metros, né? Então, eu não tenho duas, dois 3,5 completo. Eu tenho um 3,5 completo e o que excede 3,5 até chegar em 5,95. Então, nesse caso, eu vou ter duas tomadas de uso geral, tá? Agora, para o hall, a regra é que a área é inferior a 6 metros quadrados, então, independentemente do perímetro, eu vou destinar um ponto de tomada de uso geral. Então, na área de serviço, eu sei que eu vou ter que colocar uma máquina de lavar roupa. Então, é um ponto de uso específico. Então, eu vou destinar aqui um ponto de uso específico. Para a área externa, eu não preciso de tomada. Não vou colocar nenhuma tomada na área externa. Bom, então agora eu vou prever as cargas, tá? Então, prevendo, começando aqui pelas cargas das, dos pontos de uso específico. Então, eu vou consultar o manual da torneira elétrica e vou ver lá que a potência ativa da torneira elétrica, lembrando que potência ativa, a unidade de medida é o watt, tá? Então, nesse caso, a gente tem que a torneira elétrica ela precisa de 5.000 watts, a geladeira de 500 watts, o chuveiro no banheiro de 5.600 watts e a máquina de lavar 1.000 watts. Então, essas informações referentes à potência ativa, né, elas são consultadas no manual do equipamento. Então, determinei as potências dos pontos de uso específico, vamos para as tomadas de uso geral. Então, uma pequena observação aqui. Os cômodos que tem o asterístico, né, no caso esse e esse, optou-se por instalar uma quantidade maior de pontos de tomadas de uso geral. Tá? Então, adotou um valor maior do que a quantidade mínima. Bom, qual é a regra para estabelecer a potência dos pontos de tomada de uso geral? É 100 volt-ampere, tá? Para cada ponto. Então, vamos voltar lá na regra para a gente lembrar. Então, aqui, ó. Se for banheiro, cozinha, copa, lavanderia, área de serviço, eu vou colocar 600 volt-ampere até 3 tomadas. Se passar de 3, eu atribuo 100 para o restante, né? Então, se for 5 pontos de tomadas de uso geral, para esses cômodos, eu vou ter 600 volt-ampere
para os 3 primeiros e 100 para as duas restantes. Então, no caso de 5 tomadas, 3 tomadas eu atribuo 600 volt-ampere e para as outras duas restantes eu atribuo 100 volt-ampere. Agora, para os demais cômodos, eu atribuo 100 volt-ampere. Então, continuando a nossa tabela. Então, aqui para a sala, tenho 4 pontos de tomadas, então 4 vezes 100 volt-ampere. Para a copa, é a regra de 600 volt-ampere para as 3 primeiras. Só que tem 4. Então, para as 3 primeiras eu atribuo 600. Para que passou de 3 é 100 volt-ampere. Então, aqui é uma cozinha, tenho 4 tomadas. Então, eu vou ter para as 3 primeiras 600 volt-ampere. Para que excedeu as 3, 100 volt-ampere. Para o dormitório, são 4 tomadas. O dormitório é a regra dos 100 volt-ampere. Então, eu vou ter 4 vezes 100. Para o dormitório 2 também, 4 vezes 100. Para o banheiro, é uma única tomada, tá? De 600 volt-ampere. Para a área de serviço, eu vou ter 2 tomadas, tá? Aqui é a regra dos 600 para a área de serviço. Para o hall, eu vou deixar uma tomada de 100 volt-ampere. Bom, então o passo seguinte é basicamente fazer uma tabela grande com todas as informações vistas anteriormente. Então, as informações do cômodo, das áreas, dos perímetros, as potências de iluminação, as potências das tomadas de uso geral e as potências das tomadas de uso específico. Então, somando aqui, ó, 100 mais 100 mais 160 mais 160 mais 160 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, eu chego na potência aparente destinada à iluminação igual a 1080 volt-ampere. Então, eu somo todas essas linhas aqui referentes às tomadas de uso geral. Eu vou chegar no valor igual a 6.900 volt-ampere. E eu somo todas as potências das tomadas de uso específico. E eu vou chegar na potência igual a 12.100 watts. Lembrando que o objetivo geral é ter todas as potências em watts, porque watt é unidade de medida de potência ativa. E me interessa saber a potência ativa total da residência. Então, nesse caso, as tomadas de uso específico, ela já está do jeito que eu preciso, ou seja, ela já está em watt. Para o caso das tomadas de uso geral, e para a potência de iluminação, eu preciso ainda aplicar o fator de potência para transformar de potência aparente para potência ativa, tá? Então, para que eu obtenha a potência total da residência, né, da instalação, eu calculo a potência ativa e somo as potências ativas. Bom, então, lembrando que para a iluminação, a gente vai utilizar o fator de potência igual a 1. Utilizando o fator de potência igual a 1, eu multiplico 1 pela potência aparente. Então, multiplicando 1080 por 1, eu vou ter a potência de iluminação ativa igual a 1080 watts. Para o caso dos pontos de tomadas de uso geral, eu tenho 6.900 volt-ampere. Então, para o caso de tomadas de uso geral, eu vou aplicar o fator de potência igual a 0,8. Então, multiplicando 6.900 volt-ampere pelo fator de potência igual a 0,8, eu chego na
quantidade total de potência ativa em watt, tá? Igual a 5.520. Agora, eu consigo calcular a potência ativa total necessária para essa residência. Então, eu tenho 1.080 watts da potência ativa de iluminação, 5.520 watts das potências ativas das tomadas de uso geral e 12.100 watts dos pontos de tomadas de uso específico. Então, somando tudo, para essa minha residência fictícia, né, eu vou precisar de 18.700 watts. Bom, o que eu faço com esse valor? Em função da potência ativa total, é que eu vou determinar o tipo de fornecimento de energia, a tensão de alimentação e o padrão de entrada da minha residência. Então, essa informação, a potência ativa total, ela vai embasar essas outras decisões, que são o tipo de fornecimento, a tensão de alimentação e o padrão de entrada, que fica para a próxima aula, tá? A determinação do padrão e todas essas informações. Até a próxima aula. Então, o material utilizado, consultado para a elaboração da aula, é um material elaborado pela Prisma e esse material pode ser consultado nesse link. Obrigado.